Fala, galerinha do terceiro ano, estamos de volta, saudades, né? Estamos de volta aqui gravando nossos vídeos, né, das nossas aulas. E hoje nós vamos falar de regência, galera, né? Um assunto assim que causa temor, né, em alguns estudantes, né, em alguns alunos, mas não é para tanto, né, galera? É só prestar atenção nas regrinhas aí, né? E bola para frente, né? Não tem mistério, né? É só prestar atenção. Então, bora lá. A regência é o campo da língua portuguesa que estuda as relações de concordância entre os verbos ou nomes e os termos que completam seu sentido. Em outras palavras, estuda a relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou nome e seus complementos. Então, regência, galera, primeiro tem que saber o que vem a ser regência, né? Regência deriva de reger. E o que significa reger, né? Comandar, dirigir. Então, a regência, mais precisamente, ela vai estudar as relações de dependência, ou seja, as relações de subordinação entre quem, né? Entre um verbo, né? Se não for o verbo, pode ser um nome. Mas que nome, professora Conceição? O nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, né? Então a regência vai estudar essa relação entre um verbo, né, e o nome e os seus respectivos complementos, tá ok? Agora, por que é necessário estudar a regência? Porque é preciso estudar a regência, né? Porque, como eu coloquei aqui, a regência é necessária, visto que algumas palavras da língua portuguesa, seja verbo ou nome, não possuem seu sentido completo, né? E já que determinados verbos ou nomes não possuem sentido completo, né, eles vão precisar, né, de palavras que completem o seu sentido, né? O que eu vou chamar de termo regente e que eu vou chamar também de termo regido, né? Então eu coloquei assim: a palavra que precisa de outra para lhe completar o sentido é chamado de termo regente, tá? Que eu vou simbolizar pelo TR maiúsculo, termo regente. Ah, professor, eu não quero chamar de termo regente, pode chamar de termo principal ou termo subordinante, tá ok? Então o termo regente é aquele que vai pedir um complemento, tá? Então coloque isso aí na cabecinha de vocês, ó. O termo regente, ele sempre vai exigir, ele sempre vai pedir um complemento. E que complemento é esse? O complemento que eu chamo de termo regido. Ou seja, o termo regido, ele vai completar o sentido do termo regente. O termo regido, ele vai ser simbolizado pelo T maiúsculo e o R minúsculo aqui, tá? Eu não quero chamar de termo regido, pode chamar de complemento ou termo subordinado, entenderam? Então, na regência, galera, tá? Seja ela verbal ou nominal, eu sempre vou trabalhar com o termo regente, né, que é aquele que vai pedir um complemento, e eu vou trabalhar com o termo regido, que é aquele que vai completar o sentido do termo regente. Ok, galerinha? Vamos em frente. Para exemplificar, termo regente, termo regido, tá? Esse termo regente, galera, pode ser um verbo, pode ser um nome. Lembra que a gente já viu? Termo regente pode ser um verbo, pode ser um nome, tá? Aqui eu coloquei gosto, né? Ora, quem gosta, gosta de alguém ou gosta de alguma coisa. Se você deixar aqui gosto, né, você percebe que está faltando algo, tá? Então, isso aqui eu vou chamar de termo regente, né, que vai exigir um complemento, que é o termo regido, tá ok? Então eu coloquei aqui como termo regido de você, mas poderia ser gosto de sorvete, por exemplo, né? Gosto de ir ao cinema, tá? Então, termo regente, tá, é aquele que vai exigir um complemento, e o termo regido, ele vai completar o sentido do termo regente. Ah, insisto em quê? Em estudar. Então, insisto seria o termo regente e o termo regido em estudar, tá? Comprei. Quem compra, compra alguma coisa, né? Então, comprei é o termo regente. Comprei o quê? Um livro novo. Esse um livro novo seria o termo regido, tá? Então, galera, dependendo do sentido, né, que
esses termos têm, o termo regido ele pode ou não começar por preposição, tá? Pode começar por um artigo, como é o caso aqui, né? É por isso que eu vou ter a regência nominal e a regência verbal, mas isso a gente vai ver mais para frente, né? Agora o que é importante vocês saberem, né? Que eu vou precisar de um termo regente, né? Que, voltando aqui, né? Para fixar melhor, termo regente é aquele que vai exigir o que? Um complemento, tá? Vai pedir um complemento, e o termo regido é aquele que vai completar o sentido deste aqui, que é o termo regente, ok? Vamos lá. Importante, a regência estabelece uma relação entre um termo principal, né, que é o termo regente, e o termo que lhe serve de complemento, que é o termo regido. Isso aí vocês já sabem, né? Por isso eu vou ter dois tipos de regência, né? A regência nominal e a regência verbal. Quando o termo regente é um nome, né, e quando eu falo em nome aqui, eu me refiro a quem? A substantivo, adjetivo, né, e também a advérbios, né? Então, quando o termo regente é um nome, eu vou ter a regência nominal. Tá ok, galerinha? Exemplos: robôs iniciaram exploração em Marte, tá? Se eu deixar até a palavra exploração, até o substantivo exploração, você percebe que está faltando algo, né? Então, aqui o substantivo exploração, que é o termo regente, ele vai exigir um complemento, né? Que é o termo regido. No caso aqui, o termo regido é de Marte, tá? Então, tá aqui o termo regente, substantivo exploração, tá? E o termo regido de Marte aqui, ok, galerinha? Outros exemplos: meu pai é muito cuidadoso com abelhas, tá? Então aqui o adjetivo cuidadoso vem a ser o termo regente, e com abelhas é o termo regido, que é o complemento. E se eu deixar até cuidadoso, né, você percebe que está faltando algo. Este algo é o complemento, é o termo regido, tá? Todos ficamos contentes com sua aprovação. Aqui o termo regente não é um substantivo, não é um adjetivo. Aqui o termo regente já é um advérbio contente, tá? E exigiu o complemento aqui, que é o termo regido, né? Quem fica contente com alguém ou com alguma coisa. No caso aqui, com sua aprovação, tá? E vocês perceberam aqui, gente, tá? Aqui só exemplos de regência nominal. Que esses termos regidos, né? Esse complemento, ele sempre vai começar por preposição. Então, isso é um lembrete quando a gente for ver regência nominal, galera. O complemento, o termo regido na regência nominal, ele sempre vai se iniciar por uma preposição, tá ok? Não tenho confiança em ninguém. Então, confiança aqui é o termo regente, é um substantivo, né? E o termo regido aqui, em ninguém, que é o complemento. E olha a preposição em aqui, né? Aqui eu tinha a preposição com nesses dois exemplos, né? No complemento aqui, no termo regido, e aqui eu tenho a preposição em. Então, foi o que eu falei para vocês. Quando a gente fala de regência nominal, né? O complemento sempre vai começar por uma preposição. Vamos ver aqui. Vamos lá. Agora, quando o termo regente é um verbo, galera, ocorre a regência verbal, ok? Então, recapitulando. Quando o termo regente é um nome, seja esse nome substantivo, adjetivo ou advérbio, eu vou ter a regência nominal. Quando o termo regente é um verbo, eu vou ter a regência verbal. E aqui cabe uma observação, galera, tá? Para você entender a regência verbal, tá? Você tem que ter o pré-requisito de saber o que é transitividade verbal, né? Lembram quando a professora falava lá no ensino fundamental, né, sobre verbos intransitivos, sobre verbos transitivos, né, e que o transitivo tem aquela divisão, transitivo direto, indireto, transitivo direto, indireto? Pois é, isso é transitividade verbal, e ele é
pré-requisito para que você possa entender a regência verbal, galerinha. Então, se você não se lembra mais o que é transitividade verbal, sugiro a vocês que dê uma olhada nesse assunto. Vão pesquisar lá, se vocês tiverem gramática em casa, dá uma olhada, senão pode pesquisar no Google, para relembrar, porque vocês já deram esse assunto, o que vem a ser transitividade verbal, correto? Então, voltando para cá, poucos torcedores gostaram do jogo. Então, veja bem que eu estou falando de regência verbal aqui. Estou dando exemplo de regência verbal, de frases, de regência verbal. Então, se eu estou falando de regência verbal, o meu termo regente sempre será um verbo, tá? No caso aqui, o verbo gostar, olha, tá? Gostar. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, se eu deixar até aqui, vai precisar de algo, vai precisar de um complemento, Esse complemento é o termo regido. Tá, ok? Então, o verbo aqui é o termo regente e do jogo é o termo regido. Nós assistimos ao último jogo da Copa, tá? Então, olha aqui, assistimos é o verbo, o verbo assistir, o termo regente. Ao último jogo da Copa é o termo regido, tá? Os alunos criticaram sua atitude. Criticaram, termo regente, o verbo criticar, sua atitude, termo regido, tá? Eu não sei se vocês observaram aqui, que aqui no complemento, o termo regido, alguns complementos aqui usar a preposição, no caso a preposição de aqui, aqui a preposição a, e aqui não tem preposição, sua. Então, na regência verbal, você vai ver que eu vou ter complementos com preposição e complementos sem preposição, tá? É por isso que eu quero que vocês dêem uma olhada lá, relembre a questão da transitividade verbal, para quando a gente chegar na regência verbal, você já tenha uma ideia do que a gente está falando, tá ok, galerinha? Vamos lá. Regência nominal. A regência nominal é a denominação que se dá a relação particular que se estabelece entre substantivos, adjetivos e determinados advérbios e seus respectivos complementos nominais. Essa relação vem sempre marcada por uma preposição. Então, a regência nominal, galera, ela vai estudar justamente isso aí, você vai buscar a preposição adequada, para completar o sentido daquele nome. Quando eu falo daquele nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, ou um advérbio, Você não pode sair, usando qualquer preposição para completar o sentido desse substantivo, desse adjetivo ou desse advérbio. O que na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, ok, galera, Você pode cometer, essas falhas, vamos assim dizer, mas na escrita, quando você for produzir um texto, por exemplo, você tem que saber, por exemplo, há palavras, o que acontece às vezes que você usa a preposição que não devia usar, às vezes você usa a preposição, às vezes você não usa a preposição no complemento, ou que é pior, usa a preposição inadequada, Então, quando você for produzir um texto, você tem que perceber, e utilizar a preposição adequada para aquele nome, para aquele substantivo, para aquele adjetivo, para aquele advérbio. Então, a regência nominal vai estudar isso, galera, Você buscar, a preposição adequada para completar o sentido daquele nome, tá? E lembra que eu falei para vocês, essa relação, esse vínculo, sempre vai ser marcado por uma preposição, esse vínculo entre o termo regente, e o termo regido. Olha os exemplos aqui. Os trabalhadores ficaram satisfeitos com o acordo, que foi favorável a eles. Então, aqui eu tenho dois termos regentes: satisfeitos, tá? Aqui um advérbio, e favorável também, tá? Então, aqui eu tenho dois termos regentes. Tá? E se eu tenho dois termos regentes, eu vou precisar de dois complementos, de dois termos regidos. O primeiro aqui, qual foi o complemento para satisfeitos? Satisfeitos com que, olha aí, satisfeitos com que, Você percebe que o termo regido, o complemento, ele vai precisar da preposição. E não é qualquer preposição, é a preposição com.
Você não poderia usar outra preposição aqui, preposição de, preposição para, sobre, não. O nome satisfeitos vai exigir, vai reger a preposição com. É isso que eu quero que vocês entendam. Você utilizar a preposição adequada no termo regido, né? Que vai completar o sentido do termo regente, tá? A preposição adequada. Olha o outro termo regente, favorável, né? Quem é favorável? Favorável a alguém, né? Ou alguma coisa. Favorável a eles. Então tá aqui o termo regente, favorável, e olha o termo regido que começou pela preposição a eles, tá? Eu não poderia não usar a preposição a aqui. O nome favorável exige, rege a preposição a. Eu não poderia dizer favorável eles. Não, estaria incorreto. Favorável a eles. Se você é favorável, como eu falei há pouco, você é favorável a alguém ou a alguma coisa, correto? Por isso que exigiu a preposição a aqui, tá? Outros exemplos, ó. Tenho aversão à altitude, tá? Aversão é o termo regente, é o substantivo, tá? Pessoal, eu posso dizer tenho aversão à altitude? Coloquialmente, ok. Mas na hora de escrever, você precisa da preposição. Tenho aversão à altitude, tá? Poderia usar a preposição tem aversão de altitude? Não, 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 tá? O substantivo, o nome aversão, ele exige a preposição a. Você não pode usar outra preposição, entenderam? Tá? Então, a altitude. Então, o termo regido aqui exige a preposição a, tá? Fico feliz por você. Aqui o termo regente é o adjetivo feliz e o termo regido é o complemento, né? O termo regido, o complemento por você, né? Então pode observar que o complemento aqui começa pela preposição por, tá? Fico feliz em você, em é preposição, mas será que caberia aqui? Não. Fico feliz para você? Não. Aqui vai exigir o por, tá? Ela mora longe da escola. Aqui o termo regente é o advérbio longe. Ok, galera? Da escola é o termo regido, tá? E o complemento aqui exige a preposição de, tá? Lembra que esse da aqui é de mais a, tá? Ok, galerinha? Vamos em frente. Principais casos, né, de regência nominal. Como vimos, quando o termo regente é um nome, temos a regência nominal. Então, para facilitar, segue abaixo uma lista dos principais nomes que exigem as preposições, tá? Então aqui, galerinha, eu coloquei uma listagem, né, dos nomes. Lembra, nomes é o que? Substantivo, adjetivo, advérbio, né? Que vai exigir o uso da preposição a no seu complemento, ou seja, no seu termo regido. Então, por exemplo, acessível, tá? Então, acessível é um nome que quando você usar um complemento vai exigir a preposição a, tá? Este dinheiro é acessível a todos, tá vendo só? Ó, acessível é o termo regente, a todos é o termo regido, tá? Perceba que o termo regido começou pela preposição a, tá? Então, esses nomes aqui, acessível, acostumado, adaptado, adequado, afeição a, agradável a, esses nomes vão exigir no seu complemento a preposição a, tá? Vou ter que estudar isso, vou ter que decorar. Infelizmente não tem uma outra maneira, né? Prática, é prática, galera, tá? É prática, para que você consiga absorver, para que você consiga compreender, né? Decorar, não gosto da palavra decorar, né? Então, prática, prática, tá? Acostume-se a saber que esses nomes aqui, quando você for usar um complemento, vai exigir a preposição a. Tá ok? Nomes que exigem o uso da preposição de. Ó, esses nomes aqui, tá?
abrigado, amante, amigo, ávido, capaz e esses outros aqui. Quando você for usar um complemento, esse complemento tem que começar pela preposição de, tá? Ele está certo de que você irá com ele, olha, tá? Então, certo, tá? É o nome. Pode observar que o complemento começou pela preposição de. Ele está certo de que, né? Eu não vou, está certo que você irá com ele. Não, está certo de que você irá com ele. Entenderam o que eu estou dizendo, galera? Pessoa, mas no coloquial eu posso falar, ok, tá? Está certo que você irá com ele. Beleza, já foi, tá no cotidiano, né? Tá? Já está incorporado, já está arregado na fala, mas na hora de escrever é isso que você tem que entender, tá? Usar a preposição adequada para completar o sentido daquele nome, ok? Então esses nomes aqui, ó, livre de, louco de, maior de, medo de, menor de, natural de, tá? Vai exigir a preposição de no complemento. Vamos em frente. Nomes que exigem a preposição sobre: opinião sobre, discurso sobre, discussão sobre, dúvida sobre, insistência sobre, influência, informação, preponderante sobre, proeminência, triunfo sobre, tá? Professora, mas são só esses? Claro que não, né, galerinha? Mas esses são os principais, são os mais usados, tá ok? Aí você já sabe que esses nomes aqui no complemento vão exigir que esse complemento comece pela preposição sobre. Outros exemplos aqui, ó. Nomes que exigem a preposição com, né? Acostumado com, afável com, amoroso com, analogia com, aparentado com, compatível com, tá? Cuidadoso com, descontente com, estou descontente com sua atitude. Olha aí. Estou descontente. Então, descontente seria o termo regente, com sua atitude, termo regido. Perceba que o termo regido com sua atitude, né, começou pela preposição com. Entenderam? Generoso com, impaciente com, impaciência com, incompatível com, ingrato, intolerante, mal, esse mal com L, tá, galera? Mal com, misericordioso com, obsequioso com, ocupado com, parecido com, relacionado com, satisfeito, severo, solícito com, triste com, tá ok? Nomes que exigem a preposição em, ó. Abundante em, atento em, bacharel em, né? Constante em, doutor em, entendido em, erudito em, fecundo em, firme em, hábil em, incansável em, incessante em, inconstante, indeciso, infatigável, lento, morador, negligente em, perito em, pertinaz em, prático em, residente em, sábio, cito em, versado em. Então esses nomes aqui no seu complemento exigem a preposição em. Nomes que exigem a preposição contra: atentado contra, blasfêmia contra, combate contra, conspiração, declaração, luta, fúria, impotência, litígio, protesto contra, reclamação contra, representação contra, ok? Nomes que exigem a preposição para: mal, o mal com o aqui, mal para, próprio para, odioso para, útil para, ok, galerinha? Então a gente termina a nossa explanação, né, sobre regência, né? Na próxima aula nós vamos falar de regência verbal, tá? Então um beijo para vocês, amores, até a próxima aula.